Bom dia para todo mundo, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. É com alegria que a gente faz essas reuniões, para que a gente possa convidar Jesus para entrar na nossa casa, né? É maravilhoso poder estar aqui. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a presença da espiritualidade amiga, esses irmãos de luz que tão carinhosamente já vem preparando o ambiente desse Evangelho desde os primeiros momentos do dia. Agradecemos a vocês, queridos irmãos, que vêm preparar a nossa casa, proteger para que seja um ambiente seguro essa reunião, envolvendo cada ente querido, mesmo aqueles que não participam do nosso Evangelho, que nesse momento são envolvidos com carinho, com luz, com tranquilidade, e abrimos a porta da nossa casa e das nossas vidas, Jesus, para te receber, e te convidamos para entrar, e te convidamos para ficar conosco, curar as nossas feridas mais profundas, compartilhar com você as nossas alegrias, as nossas superações, e para que a gente possa ter uma vida e andar ao teu lado, Jesus, seguindo os teus passos. Agradecemos ao Pai a oportunidade dessa reunião acontecer, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor, te glorificando e te agradecendo por tantas e tantas bênçãos que você sempre coloca nas nossas vidas, pelos momentos de amparo na nossa caminhada quando ela está difícil, pelo silêncio carinhoso e amoroso enquanto estamos dormindo, nos protegendo e nos envolvendo. Obrigada, Pai. E assim, agradecidos que estamos, nós pedimos licença para começar o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a gente vai falar sobre o ponto 4 do resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, que já vimos foram os precursores do cristianismo e também os precursores do espiritismo. Já vinham com essas ideias e as colocações são muito interessantes. Então hoje a gente vai falar sobre o quarto ponto. A alma impura, nesse estado, encontra-se atordoada e é arrastada novamente para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Podemos dizer, portanto, que ela permanece ao redor dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais foram vistos, às vezes, fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente depuradas, e que ainda mantém algo da forma material, o que faz com que nós possamos percebê-las. Não são as almas dos bons, mas sim as dos maus, que são forçadas a vagar errantes nesses lugares, onde sofrem as penas de sua vida passada, e onde continuam a vagar, até que os desejos inerentes à sua forma material, que as atraem, as conduzam a um outro corpo. Então, elas retomam, sem dúvida, os mesmos costumes que durante a vida anterior eram objeto de suas predileções. E aqui tem a nota dos espíritos. Não é apenas o princípio da reencarnação que está aqui claramente expresso, mas também o do estado das almas que ainda estão sob o domínio da matéria, descrito como o Espiritismo mostra nas evocações. Diz mais, que a reencarnação em um corpo material é uma consequência da impureza da alma, mas que as almas purificadas estão livres dela. O Espiritismo não diz outra coisa, apenas acrescenta que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade e que tem conhecimentos adquiridos trará ao renascer menos defeitos, mais virtudes e mais ideias intuitivas que não possuía em sua existência anterior, e que assim
cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. Nossa, olha que interessante, né? Aqui falando a profunda dependência da matéria que nós temos. Nós ainda vivemos um grau evolutivo que depende muito da matéria. E mesmo quando o espírito desencarna, que ele fala aqui no começo, encontra-se atordoada e é arrastada novamente para o mundo visível. Ela tenta de novo voltar para o corpo, enxergar através daquele corpo. E são almas atordoadas. E aqui fala pelo horror do que é invisível e imaterial, que ela quer voltar para o corpo material pelo horror daquilo que ela encontra ao desencarnar, quando o espírito está perturbado. E é importante a gente dizer aqui que é quando o espírito está perturbado. Não é uma condição para todas as pessoas. Lembra que a gente já falou em outros evangelhos que tudo é a nossa consciência e tudo é o nosso estado mental. Inferno é o nosso estado mental. Paraíso é o nosso estado mental. E o nosso estado mental, ele funciona como um teletransporte. De acordo com como está o meu estado mental, eu sintonizo com o local de direito, vamos dizer assim, local de direito, e ao desencarnar eu simplesmente sou teletransportada para esse local de direito de acordo com o meu estado de consciência. Se eu tenho um estado de consciência tranquilo, amoroso, isso vai me levar, me teletransportar para quando eu acordar, eu estar nesse lugar amoroso, tranquilo. O meu estado mental me sintonizou e me colocou lá. Do mesmo jeito que se eu tenho um estado mental perturbado, agressivo, violento, ao desencarnar, ele me sintonizou com o meu lugar de direito, que é onde eu estou sintonizada, e a hora que eu acordo, eu encontro um ambiente atormentado, agressivo, violento. Se o meu estado mental é de culpa, de sofrimento, de flagelos, pela culpa que me consome, esse é o meu estado mental. Ao desencarnar, ele me teletransporta para um local com o mesmo estado mental que o meu. Então é importante que a gente entenda que a nossa vida material, ela nos prepara, ela nos treina para a nossa vida desencarnada, que é a nossa vida espiritual. Que a gente já falou disso, né? Não é vida. Vida, eu tenho uma vida. Momentos encarnados e momentos desencarnados, mas a minha vida é uma vida. Momentos eu tô no plano espiritual, em outros momentos de aprendizado eu preciso estar no plano material. E aqui ele fala isso, enquanto a alma precisa de aprendizado, ela vai encarnar, porque é uma lei universal, é a chance que Deus nos dá de tentar novamente. É essa chance. E que a cada encarnação, que vai funcionando como um filtro, vai me depurando, vai trabalhando em mim vícios, defeitos, vai trabalhando em mim até o momento que a experiência corporal já não me é necessária. Porque o meu aprendizado não precisa mais dessa matéria tão grosseira e tão densa que chega a ficar até material. E aqui é interessante que ele fala que esses espíritos que desencarnam e encontram aquele horror, porque era como
como a consciência dele naquele momento estava sintonizada, né? Ficam desesperados e querem voltar para o corpo. E ele fala, eles chegam a ficar tão densos que a gente consegue percebê-los. Quem já não teve aquela impressão de que passou alguém por aqui? Passou. De ver um vulto? Viu? Viu sim. De tão densos que eles ficam pela tentativa de voltar. E quanto mais depurado é o espírito, mais refinado é o espírito, menos material ele é. E ele é simplesmente a consciência, que é o que somos. Consciência. De tudo que a gente pode falar, o que somos consciência. E chega no ponto que realmente não precisa mais, né? Que é aquilo que os espíritos, a nota que os espíritos trazem sobre esse ponto da doutrina de Sócrates e de Platão é isso. O espiritismo não diz outra coisa, apenas acrescenta que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade enquanto estava desencarnado e que tem conhecimento adquirido trará ao renascer menos defeitos, mais virtudes. Ele vem mais preparado para enfrentar às vezes os mesmos desafios de uma encarnação passada. Gente, perdemos quantas e quantas e quantas encarnações. A gente nasce, a gente morre, passa pelas mesmas dificuldades e a gente ainda não aprende a lição. Então, quando toma boas resoluções na erraticidade, desencarnei, tô morto, vamos dizer assim, desencarnei, estou na minha condição de espírito sem matéria. Estuda, trabalha, não somos à toa, não ficamos à toa. As pessoas que ficam à toa ficam vagando e ficam sem propósito, porque Deus não nos criou para isso. Deus não nos criou para sermos à toa. E Jesus já veio nos mostrar. Ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. O maior que já existiu entre nós não veio para ser servido. Veio para trabalhar. Veio para servir. E quando ele estava para ser crucificado, que juntaram com os seus discípulos, Jesus lavou o pé de cada um deles, que naquela época isso era uma demonstração de servidão profunda, de submissão profunda, de servidão, de entrega, de sei lá o quê. E os discípulos, não, Senhor, dele não. Para mostrar como tem que ser. Viemos para servir. E tudo que nos desvia desse propósito faz com que a gente perca a nossa referência. Às vezes, quem sabe, as coisas que você está fazendo na sua vida não estão dando certo porque você está fazendo elas exclusivamente para você. E não dá certo. E você é bom no que você faz. Você é bom mesmo. E não está dando certo. Porque você está fazendo exclusivamente para você. Deus já te deu tanto. Devolve um pouco. Começa a devolver.
E não estamos falando de devoluções materiais. Devolve uma gentileza, devolve um sorriso, um serviço voluntário. Sirva. E no mesmo momento que a gente está servindo, existe uma conexão tão profunda, um propósito tão profundo, que a gente não sente, por mais que a gente trabalhe com coisas grandiosas. Pessoas que trabalham com coisas materialmente grandiosas estão vazias por dentro. Porque o nosso propósito não é ser grande para esse mundo material. Sim, precisamos de bens, precisamos de dinheiro, precisamos. A nossa evolução necessita da evolução moral, mas não é disso que estamos falando. Deus permite que tudo isso seja usufruído com responsabilidade, responsabilidade pela natureza, responsabilidade pela vida do próximo sem prejudicá-los, com responsabilidade quando a gente recebe tanto para que a gente também possa ajudar aqueles irmãos que não têm nada materialmente. Sim, mas não é disso que estamos falando. Deus não condena usufruirmos do mundo material. Ele está aqui à nossa disposição. Precisamos fazer com responsabilidade, sim. Claro, óbvio. Pessoas grandiosas nesse mundo material estão sofrendo de depressão por não encontrarem um propósito. Meu propósito é esse? E ao mesmo momento que ela se coloca numa posição de servir, de ajudar, ao mesmo momento acontece essa conexão. Sabe aquele sentimento de, gente, isso faz tanto sentido para mim. E a única coisa que teve envolvida ali, às vezes, foram sorrisos, foram olhares. Um olhar de gratidão de um irmão que você acabou de ajudar, verdadeiramente. Que você acabou de aliviar a sua dor. Às vezes pelo simples fato de escutá-lo. Isso é servir. Escutar é servir. Que a gente possa conduzir a nossa vida material para a nossa evolução espiritual. E quanto mais cedo nós entendermos que Deus nos criou para servir, e tanto é poderoso isso, gente, que a gente fala de Jesus, que é a nossa maior referência. Mas Deus, o tempo todo, está nos servindo. Meu filho, isso é para você. Meu filho, olha, eu vou colocar essa situação na sua vida porque isso aqui vai te ajudar. Meu filho, eu vou fazer tal coisa porque isso vai te alimentar, isso é pro seu bem. Meu filho, você tá triste? Eu tô aqui para você. Todas as leis foram criadas para nos servir. Todo o exército de luz que Deus monta para nos acompanhar é para nos servir. Quem somos nós para querer ser servido por alguém e não querer servir também? Se as maiores figuras espirituais, todas elas vieram para servir,
para ajudar, para ser referência. E são referências muito maiores do que qualquer grandioso no mundo material. Por que será que a gente ainda tem tanta necessidade de que tudo seja pra gente? Será que não tá na hora da gente colocar a nossa vaidade de lado e a gente poder se abaixar e servir, ajudar? Eu tô cansado, eu preciso descansar. E aquele irmão que tanto sofre, também não tá cansado? E é incrível que quando a gente se coloca nessa posição, quem mais ganha somos nós. Porque nesse momento eu encontrei o sentido. Gente, como isso faz sentido para mim? E as pessoas desencarnam, como muitos aqui que participam do nosso evangelho, e estão perdidas. Perdidas porque agora não tem mais ninguém do mundo material para te servir. E agora? O que eu faço? Faça você. Se hoje você vive num estado de consciência que te dá tristeza, agonia e culpa, e você vive num lugar assim, que você possa olhar para o teu irmão que está ao lado, consola ele. Mas o desesperado sou eu, sim. Quer o remédio? Consola o desesperado que está ao seu lado. Esse é o teu remédio. Do que ficar tentando olhar para o céu e falar: Senhor, me consola. Senhor, me consola. Para de olhar para cima. Olha um pouco para baixo. Estende a mão. Se abaixa. E olha para o irmão desesperado que está ao teu lado. É assim que começa. Chora com ele. Escuta ele. E multiplica. É esse o convite que Deus faz pra gente. É esse o convite. Para isso que Deus nos criou. Para servir. E nesse momento tão abençoado, eu convido que todos nós fechemos os nossos olhos. E que a gente possa, Senhor, depois de tanto tempo, às vezes de tantas e tantas encarnações, que a gente possa pela primeira vez abaixar os nossos olhos, dobrar os nossos joelhos e que a gente possa colocar a nossa vaidade e o nosso orgulho um pouco de lado. O nosso egoísmo. E que nesse momento, com as suas mãos sobre nós, Senhor, que a gente possa vestir a humildade, que a gente possa vestir a empatia,
o amor. O amor verdadeiro, não esse amor que a gente conhece. Não. Esse amor verdadeiro, Senhor. Que acenda em nós essa fagulha. E que a partir de agora a gente consiga enxergar as infinitas possibilidades que todos os dias o Senhor coloca na nossa frente para que a gente possa exercitar o nosso real propósito de estarmos aqui. Que por tantas e tantas encarnações, por séculos, estamos sendo cegos. Que essa encarnação, Senhor, não seja perdida também. Que essa oportunidade que o Senhor nos deu dessa vez, que a gente possa aproveitá-la, fazê-la útil. Que a gente possa ser luz em todos os lugares que passarmos. É isso que vibramos para todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, espalhados por todo o planeta Terra, por todo o universo, Senhor. Que os braços de Jesus nesse momento nos envolva, enchendo os nossos corações de confiança, de paz, enchendo as nossas almas com essa doçura no seu olhar, nos gestos. E que honra, Senhor, poder ser instrumento da Tua vontade e das Tuas obras aqui na Terra. Que honra. Que cada dia da nossa vida a gente possa ser digno de levar a Tua luz, de levar a Tua mensagem. Pedimos que a luz desse Evangelho envolva carinhosamente todos os nossos familiares, todas as pessoas desesperadas, todos aqueles doentes, os egoístas, os vaidosos, e que carinhosamente esse Evangelho os envolva e que a gente possa, Senhor, sempre trabalhar em nós o nosso egoísmo e a nossa vaidade a todo momento. Eu peço à equipe do Dr. Bezerra de Menezes e seus médicos espirituais que possam correr por todo o planeta, aliviando as dores daqueles doentes que não precisam estar doentes, mas enchendo de confiança aqueles que essa doença seja realmente uma provação necessária, que passe por esse período com confiança, com tranquilidade. Pedimos especialmente pelos nossos entes mais próximos que passam por alguma dificuldade de saúde, Dr. Bezerra, que a sua equipe possa envolvê-los e medicá-los. Fluidifique, por favor, as águas das nossas casas, nos vacinando e nos fortalecendo, nos protegendo, fisicamente e espiritualmente. Obrigada a esses irmãos de luz que durante todo o Evangelho correram pela nossa casa, limpando e abençoando cada objeto, cada ente querido e cada um de nós. E assim, agradecidos que estamos, nós pedimos licença para encerrar o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, meus irmãos, pela presença de todos.
E eu desejo um retorno tranquilo, doce e em paz. Que o nosso estado mental esteja em paz, para nos conectar com aquele lugar que a gente realmente sempre buscou ir. O céu já está em nós, já está em nós. A gente só precisa cultivá-lo. Um bom retorno para vocês, que assim seja, graças a Deus.